Então, ela teve uma revelação. Ela acreditou. Por que nós sabemos que ela comprou óleo para a morte de Jesus? Porque Jesus disse, para a minha morte ela comprou esse óleo. Jesus disse claramente isso. Olha só, isso é muito importante nós sabermos. Então, ela comprou e já deixou guardado. E naquele dia, quando Jesus chega ali, ela vai ungí-lo. Ela já está sabendo o que vai acontecer e já o unge para a sua morte. Então é um ato profético que ela está fazendo e um ato de adoração. Ela está dando a ele uma coisa preciosíssima, caríssima, ofertando e sabendo que está fazendo como talvez a última homenagem que ela pode fazer a ele. Agora, coisa interessante também que nós temos que saber. Se você quer ser amigo de Jesus, você vai arriscar a sua vida. Lázaro começou a ser perseguido agora. Os sacerdotes começaram a tramar a morte de Lázaro, porque Lázaro era um testemunho vivo do poder de Jesus. Veja só, se você receber um milagre de Jesus, ou se você se tornar amigo de Jesus, saiba disso, você passa a ser alvo dos inimigos de Jesus. Eles vão querer perseguir você, destruir você, para impedir você de ser testemunha de Jesus, do seu poder e da sua salvação. Então lembre-se que lá no caso da mulher pecadora, então é lá perto, ou Naim, ou perto de Naim, e lá é uma mulher pecadora, e lá é na casa de Simão, o fariseu, tá? Então é outra coisa completamente diferente da nossa lição. Então a nossa lição você encontra aí em João capítulo 12, encontra aí em Mateus, capítulo 26, tá? Então nós estamos falando de Maria, irmã de Lázaro, que ungiu Jesus 2 vezes. E Maria, Lázaro e Marta moravam em Betânia, a cidade é Betânia. 3 quilômetros aí, pertinho de Jerusalém. Nós fizemos algumas observações importantes, vamos ver então e vamos ver isso. É quando ungimos os pés de Jesus com oração e lágrimas, que saímos em sua presença com a cabeça ungida pelo Espírito Santo e com o cheiro de Cristo para o mundo. Veja aí 2 Coríntios 2,14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja aí 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, dos que se salvam e nos que se perdem. Então olha aí, Maria colocava óleo nos pés de Jesus, enxugava com os cabelos e ela saía com a cabeça perfumada. O cheiro daquele perfume invadiu toda a casa. Olha só. Então quando nós prestamos a nossa adoração a Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus em oração, em jejuns, em rogos, em súplicas, choramos, nós somos o quê? Cheios do Espírito Santo, e esta unção do Espírito Santo vai se espalhar por toda parte que nós estivermos, vai atingir as pessoas à nossa volta. Esse é o cheiro de Cristo para o mundo. Eles serão atingidos por essa adoração, por esses momentos, essas horas que passamos ali na presença de Deus em oração. Jesus disse, olha, entra para dentro do teu quarto, fala com teu pai em secreto e você será recompensado publicamente. Olha aí, lá dentro você ora em comunhão com Deus e publicamente, quer dizer, exteriormente, dá para os outros, para as pessoas, vai atingir as pessoas esta oração. Principalmente o quê? A oração em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais edificado você fica, mais forte espiritualmente para que esta unção possa atingir as pessoas. Milagres, curas, salvação de almas. Então você será uma bênção por onde quer que passar. Outra observação nossa, Maria sabia da morte e sepultamento de Jesus
em breve. Cremos então que o Espírito Santo a inspirou e ela já tinha comprado o óleo exatamente para a morte de Jesus. Jesus deu testemunho disso. Outra observação: Maria, Marta e Lázaro representam adoração, serviço e testemunho. O Evangelho é assim vivido e pregado. Então, olha só, Maria representa o quê? A adoração, aquele momento de oração, muita oração, na presença de Deus. A Marta representa o quê? O serviço prestado. Então, aquela pessoa que trabalha fazendo, né, a obra de Deus, servindo Jesus. E o Lázaro representa o quê? O testemunho do poder de Deus, que é muito importante no Evangelho. Por quê? Esse testemunho, esses sinais, prodígios, maravilhas, os milagres, atraem as pessoas para ouvir o Evangelho. E quando elas são atraídas, você prega, você está dizendo: olha, esse Jesus que fez esse milagre aqui, é esse Jesus que eu estou pregando. Então, as pessoas se convertem aos montes. Então, os milagres, tanto eles atraem as pessoas para ouvir o Evangelho, como comprova que esse Evangelho é legítimo, é o Evangelho de Deus. Marcos 16 diz o quê? Saíram pregando e o Senhor confirmava a pregação deles. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver então algumas palavras da lição no original. Olha aí, o nome Maria é dicionário Strong em português, retirado dos léxicos, né, originais. Mapia, Maria, veja aí, Mariam, de origem hebraica, né? Maria, sua rebelião, que significa o nome dela. Então tem algumas Marias aí registradas principais na Bíblia: Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria, irmã de Lázaro e Marta, Maria de Clopas, a mãe de Tiago, né? Maria, mãe de João Marcos, a irmã de Barnabé, Maria cristã romana, que é saudada por Paulo em Romanos 16:6. Então o importante aí é saber que a Maria que nós estamos falando é a Maria que é irmã de Marta, irmã de Lázaro, que morava na cidade de Betânia, 3 quilômetros ali, pertinho de Jerusalém. Aí o nome Betânia, de origem aramaica, olha aí, dicionário Strong em português, diz que Betânia significa casa dos átiles, ou casa da miséria. Uma vila no Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, sobre o próximo caminho de Jericó, onde moravam Lázaro, Marta e Maria. Tem uma outra Betânia, cidade ou vila leste do Jordão, onde João estava batizando. Esta é mais distante de Jerusalém, não é essa que nós estamos falando hoje não. Aí a palavra unguento, né, buron, perfume, fragrância, odor, unguento. Depois tem a palavra libra aí, que aparece na nossa lição. Libra é o peso aí de 340 gramas. Então aquele perfume tinha por volta de 340 gramas. Aí, ó, alabastro, dicionário Strong em português, né, de alabastros, de derivação incerta, o nome de uma pedra. Uma caixa feita de alabastro, no qual os ungüentos eram preservados. Os antigos consideravam que o alabastro era o melhor material para preservar seus ungüentos. Quebrar a caixa aí provavelmente significa quebrar o selo da caixa. Então na botija tinha uma libra de unguento ou perfume, podemos dizer 340 gramas, 375 gramas, nessa faixa aí. Então, lembre-se que era importante quebrar o lacre para usar. Uma pequena tampa que não era de encaixe, mas precisava quebrar o gargalo para o líquido sair. Então, nardo aí, de origem estrangeira, nardo aponta o cacho de uma planta perfumada do leste da Índia que pertence ao gênero valeriana, que produz um sumo de odor delicioso que os antigos usavam, seja puro ou misturado, na preparação de um precioso unguento, então chamado de óleo de nardo ou unguento. Então, de posse aí dessas informações importantes, necessárias, para nós começarmos a nossa lição, vamos passar então para a revista agora, onde nós vamos ver mais detalhes da lição e vamos estudar aí o que está ali na revista. Então, na lição de hoje nós temos aí a primeira parte, o exemplo de Maria de Betânia. Tópico 1, Maria escolheu a boa parte. Depois nós temos então na letra A, Jesus na casa de Maria. Letra B, Maria prefere ficar aos pés de Jesus. No tópico 2 nós temos Maria deu prioridade a Jesus. No tópico 3, mais Martas do que Marias. Na parte 2 nós temos aí Maria, a mulher que ungiu o Senhor. Tópico 1, Maria ungiu os pés de Jesus. Então nós temos aí na letra A, uma ceia para Jesus. Na letra B, Maria unge os pés de Jesus. Na letra C, Jesus aprova o gesto de Maria. No tópico 2, Maria ungiu a cabeça de Jesus. E no tópico 3, devemos oferecer o melhor a Jesus. Na parte 3, o caráter humilde de Maria. Tópico 1, Maria, uma mulher humilde.
E no tópico 2, Maria não revidou as críticas da irmã. A introdução aí diz o seguinte: Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia, era uma mulher humilde e ao mesmo tempo cheia de energia e ousadia. Quando Jesus hospedou-se em sua casa, preferiu ficar ouvindo a palavra do Mestre enquanto sua irmã envolvia-se nas tarefas domésticas. Lucas 10:39. Foi reprovada por Marta, mas recebeu o elogio de Jesus por ter escolhido a boa parte. Lucas 10:41-42. Na mesma semana daquele acontecimento, vemos o fato em que Maria, irmã de Lázaro, aparece protagonizando um dos momentos mais interessantes e polêmicos do ministério de Jesus. Tal como Betânia ficava próximo a Jerusalém, era um povoado, 3 quilômetros só de distância, Jesus, à noite, à tardinhazinha, ia para Betânia e ali ele se hospedava, então, na casa de Lázaro, ali se alimentava. E naquele dia, então, faltando 6 dias para a Páscoa, ele foi para lá. Então nós vamos ver que lá a família, o Lázaro, aquele mesmo Lázaro que já tinha ressuscitado Lázaro. Então, ele ali estava sentado à mesa, uma ceia que fizeram, e Lázaro estava ali, Marta estava ali ocupada fazendo as coisas, e Maria estava aos pés de Jesus. Foi quando Maria deve ter ido lá dentro, pegado então o óleo, um unguento, que é perfume caríssimo, e ela vem então e derrama aos pés de Jesus. Derrama nos pés mesmo, literalmente. Veja só. Não havia mesa como nós temos hoje. As pessoas sentavam-se no chão. A mesa era quase um palmo de altura só. E as pessoas se sentavam no chão, sentavam-se de lado, escorado, de um lado. Então Jesus estava ali escorado, os pés para lá, e ela chega então por trás ali e derrama o óleo nos pés de Jesus. E ela enxuga esse óleo que tinha passado os pés de Jesus com os próprios cabelos. Então primeiro ela recebe a repreensão de Marta porque estava sentada aos pés de Jesus, não estava trabalhando, ajudando-a. Mas Jesus a defende, diz: olha, ela escolheu a melhor parte. Depois, o Judas diz que aquele dinheiro gasto ali com aquele perfume deveria ser empregado para os pobres. Na verdade, ele estava querendo dinheiro para ele. João testifica que ele era ladrão, roubava o dinheiro da bolsa. Então ele estava preocupado com o dinheiro, não com os pobres. E Jesus defende Maria. Ele diz: olha, ela fez isso para a minha morte e ela vai ser lembrada por isso. Então, é isso que nós estamos estudando nesta lição. Vamos então, parte 1. O exemplo de Maria de Betânia. Tópico 1, Maria escolheu a boa parte. Tópico 2, Maria deu prioridade a Jesus. Tópico 3, mais Martas do que Marias. Tópico 1, então, Maria escolheu a boa parte. Certa vez, acompanhado de seus discípulos, Jesus entrou em Betânia. Ali foi recebido na casa de Lázaro por sua irmã Marta. Aquela não era uma ocasião comum. Jesus só passava por aquela aldeia chamada Betânia quando ia para Jerusalém. Maria, irmã de Marta, teve a percepção de que aquele era um momento que deveria ser aproveitado plenamente por várias razões. Então Jesus andava por toda parte, andava na Judéia, andava lá na Pérea, ele andava lá em Decápolis, ele andava lá pela Galileia, então ele andava por toda parte. Agora ele está indo então a Jerusalém e ali ele chega até a aldeia ali onde morava Lázaro, Marta e Maria, que era ali o lugar chamado Betânia. Lembrando que a palavra Bet, a partícula Bet é casa, e Ânia aí é miséria, então casa de miséria. Olha lá, Betesda, o que é? Casa, Bet, misericórdia, casa de misericórdia. Olha aí, tinha uma cidadezinha bem pequenininha, um povoado aí também pertinho de onde Jesus estava, em Betânia. Um lugar chamado Betfagé. O que é Betfagé? Bet é casa. Fagé o que é? Figos. Casa de figos. Então, Bet, aí Betânia, casa de miséria. Ali aconteceu uma miséria. Lázaro morreu. Passou 4 dias sepultados. Mas Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Glória a Deus. Bom, então Maria agora vai aproveitar a oportunidade que Jesus está em sua casa. Vamos ver aí. Na letra A, então, nós temos aí Jesus na casa de Maria. O texto de Lucas 10 diz que Marta, sua irmã, recebeu Jesus em sua casa.
Então, Lucas 10, 38. Havia muitas casas em Betânia, mas receber Jesus e seus discípulos no lar era motivo de muita alegria e orgulho para uma família piedosa. Certamente a casa não era pequena, pois tinha lugar para Jesus e seus discípulos.